Bem-vindas, welcome, bem-vindes ao Immersive Talks do BRIFW, um laboratório de conexão e experiências entre moda e tecnologia. Se essa é a sua primeira vez por aqui, te convido a visitar o nosso site brifw.com, conhecer melhor a nossa plataforma e acompanhar de perto os papos incríveis dessa primeira edição. Bem, hoje a gente está ao vivo aqui para falar sobre economia regenerativa e o novo consumidor em rede, com a Laura Kreff, da Box 1824. A Box é uma agência de pesquisa e tendências em consumo, comportamento e inovação. E a Laura trabalha traduzindo estudos culturais e comportamentais em iniciativas de inovação e impacto. Lidera pesquisas e projetos de inovação há mais de 20 anos no Brasil, América Latina, Estados Unidos, Europa e Ásia. E também leciona há mais de 12 anos em inovação, pesquisa e os novos comportamentos da sociedade em rede. Bem, Laura, tudo bem? Muito bom te receber por aqui. Muito obrigada. A gente vai começar esse papo pensando um pouco sobre esse ano, né? Então, 2020 pegou a maioria de nós completamente de surpresa. A gente teve, no meio dessa pandemia toda, dessa doideira toda, aprender, né? E criar novos hábitos de viver, de morar, de relacionar e principalmente de consumir, né? Então, a gente está falando desse consumo no mundo pós-pandêmico, nesse caos econômico global, que resultou numa queda absurda de consumo, claro, né? A gente mudou nossas prioridades, mas também em um consumo mais crítico, o que é muito importante, né? E dentre as pautas importantes que a gente anda lendo, existe a biossegurança, o consumo de produtores mais próximos, a pressão por maior consciência da indústria da moda, né, quando a gente pensa em moda, consumo digital, enfim, as pautas são, né, sem fim. E a gente está aqui super interessado também em te escutar, então até para a gente falar para todo mundo que está nos assistindo aqui, vai ser uma apresentação da Laura, ela vai trazer um pouco da visão dela e da Box sobre esse cenário de consumo. Então, a pergunta que a gente faz, assim, logo para começar quais são esses principais comportamentos de consumo na era que estamos nos preparando para viver? Legal. Bom, acho que... só reforçando, muito obrigada pelo convite, Lara, está sendo um prazer para a gente estar aqui com vocês nessa primeira edição, então tenho certeza que já está movimentando um monte, né, a indústria e todos os criativos e profissionais envolvidos, então é um super prazer estar aqui com vocês hoje, tá? E acho que o que a gente tem feito bastante pesquisa, bastante pesquisa. Acho que a gente começou muito cedo ali, umas 2 semanas depois que a gente começou o isolamento social, a gente já estava na rua pesquisando. Na rua não, né? Nos canais digitais, pesquisando. E a gente tem feito um estudo atrás do outro. E uma coisa que já se configurou logo no início e que tem só se consolidado é esse processo de digitalização super forte, né? Que a gente passou, ainda está passando, mas a gente viu que era um processo que estava em curso no Brasil. Ele já tinha atingido uma série de categorias, né? Então a gente viu algumas categorias que já estavam bem mais fortes, mas a indústria da moda ainda estava muito caracterizada pelo varejo offline, né? Assim, as grandes vendas ainda aconteciam muito, né, por esses canais mais tradicionais. Algumas outras também a gente via, e a gente viu que agora a gente entrou, né, num processo de consumo muito mais digital do que antes. Esse processo, ele é um processo que, por si só, ele tem muito mais pesquisa. A gente está num momento também de crise econômica, né? Então, assim, o consumidor, ele está muito mais racional, ele está muito mais consciente, principalmente financeiramente, então ele está pesquisando e comparando, né, de uma forma muito mais intensa do que antes, mas também está mais consciente ambientalmente. Eu vou falar um pouco sobre isso na minha apresentação, porque nesse ínterim, a gente ainda teve todas essas questões aí ligadas também aos incêndios, Amazônia, Pantanal. A gente teve logo no início da pandemia todo aquele processo de
muita gente postando foto de antes e depois do céu da cidade, sem os carros nas ruas. Então, assim, a gente a Box já veio falando de consumerismo, por exemplo, né, que é esse processo de consumir menos e com mais qualidade, com mais consciência, há muitos anos, né, e aí foi um processo que também foi catalisado, assim. E associado a isso, esse ponto também da solidariedade, né, que ficou muito aflorada e que veio do ponto de vista de consumo, acelerando muito o consumo local. E isso começou muito ali dos mercadinhos locais, tentando se abastecer para não deixar essas pessoas quebrarem, mas lógico que chegou também na indústria da moda e de outros bens de consumo. A gente vê que hoje, mais do que nunca, essas são as novas referências, né, de um consumo que consegue também atender esse momento que a gente está vivendo, que é um momento de tentar nos ajudar principalmente as pessoas que estão próximas da gente a sair desse momento de crise, né? Então, tudo isso eu vou aprofundar um pouco mais, mas assim, acho que esses 3 pontos já dá para largar desde já, assim. Sim. Muita pauta. E também quero deixar aberto para quem quiser mandar perguntas. Estamos no YouTube, no Instagram, então a gente está aqui com pessoas acessando o tempo todo e eu posso fazer as perguntas ou durante ou depois, né, do nosso papo. Bem-vindas. Então tá, posso começar aqui, Lara? Pode começar. Então tá bom. Vou só compartilhar aqui a minha tela com vocês. Acredito que vocês já estejam vendo. Legal, gente. Então, eu montei alguns slides, né, para esse nosso encontro de hoje, para colocar de uma forma um pouco mais fácil também e tangível a nossa interpretação aqui na Box no momento que a gente está vivendo, né? Então, a gente está enxergando muito a aceleração da nossa entrada nessa economia regenerativa, né, que a gente entende que é muito a resposta que a gente está vivendo coletivamente e trazendo, né, para os modelos econômicos que a gente teve até então e que trouxeram uma série de feridas e uma série de problemas. E ela é muito caracterizada por um novo momento do próprio consumidor, né? Então, esse novo consumidor em rede, né? Então, só vou, acho que, minimizar aqui a Lara aqui no cantinho. Pronto. Aí eu acho que a gente consegue ver as telas com um pouquinho mais de qualidade. Então, da onde começa a nossa análise, né? Que nos últimos anos, essa noção de que conectadas as pessoas podem ser uma grande potência em relação às instituições, ela tem se tornado cada vez mais conhecida, né? Especialmente por esse consumidor. Então, a gente tem assistido uma série de fatos aí que são muito marcantes. Na Box, a gente identifica que esse consumidor, ele se sente muito mais ativo, muito mais empoderado diante das instituições. E quando eu estou falando de instituições aqui, eu estou falando desde o governo, aos próprios canais de mídia, imprensa e também as empresas, né? Desde 2013, né? Então, a gente já vinha passando por esse processo ali de um movimento que tem características, né, que acontece globalmente, que ele tem essa característica de ser muito mais descentralizado e se potencializar muito através das redes sociais, né? Então, mais recentemente, o que a gente tem visto é que essa força ela tem tomado uma outra proporção, né? Então, a gente vê uma série de ações onde, organizadamente, o consumidor ele se coloca criticamente diante de marcas a partir de algumas determinadas ações que essas marcas estão tomando, né? Então, eu trouxe aqui o exemplo da Mattel, né, com a Barbie, que estava ligada ao SeaWorld, né, e aí ela enfrentou um backlash, né, justamente dos grupos, né, que protegem os direitos dos animais. A gente tem o exemplo de Dove, né, que teve uma campanha bastante controversa ali, que acabou sendo identificada com uma campanha racista. A gente teve o evento, né, ligado ao Uber, né, e a todos os questionamentos sobre como é o processo, né, de relacionamento do Uber com os seus motoristas, né? A gente teve aqui Louis Vuitton sendo cancelada por consumidores depois de fazer essa abertura dessa nova fábrica, né, com a presença do Trump. E a gente tem inúmeros outros momentos onde isso se tornou tangível. Talvez aqui no Brasil, um dos mais recentes e mais massivos tenha sido o movimento dos entregadores, né, os motoboys, né, de delivery, de aplicativos de delivery. Mas o fato é
que a gente está muito mais consciente dessa nossa potência, né, coletiva, né? Então, a cada momento onde a gente se depara com uma controvérsia ou com algum tipo de ação que a gente considera que é uma ação que não corresponde aos nossos códigos éticos desse momento, né? A gente está sentindo que a gente tem uma voz muito poderosa na hora que a gente vai para o digital, e a gente está cada vez mais percebendo como isso pode realmente mexer ponteiro lá do outro lado das empresas, como isso realmente gera uma mobilização dentro das empresas e das instituições de forma geral, né? Então, a gente tem visto como vários, inclusive agora, né, nessa semana, a gente teve aí jornalista sendo demitido de uma série de veículos, né, de imprensa, né, pelas falas que ele teve associado ao episódio de estupro ali em Santa Catarina. A gente já viu a Globo demitir tanto jornalistas quanto atores, a gente já viu empresas demitindo alta liderança, né, dentro desses momentos onde algumas coisas são feitas e são bastante questionadas, né, além de inúmeros pedidos de desculpas, né, que já estão permeando, né, todas essas empresas que são questionadas ou instituições que são questionadas, até processos mais amplos de realmente mudança no modelo de negócios para tentar limpar uma cadeia de produção que em momentos anteriores a gente não tinha tanta visibilidade como a gente tem hoje, e a gente está cada vez mais crítico em relação às formas como os produtos são produzidos, principalmente quando a gente fala da indústria da moda, né, que foi uma das primeiras onde isso aconteceu muito fortemente. Bom, tudo isso a gente já vinha mapeando aqui na Box já há bastante tempo, essas análises, né, desse processo de empoderamento coletivo, como eu falei para vocês, a gente atrela muito desde 2013, de 2013 para cá, a gente vê como isso ganhou exponencialmente relevância, assim, foi quando eu acho que as pessoas se sentiram que elas realmente podiam mexer, né, nas estruturas de poder, se organizando, principalmente através das redes sociais. Mas nesse momento da pandemia, né, que é o que a Lara estava me colocando ali no início, assim, isso amplia muito essa noção, né, de poder dos indivíduos, né? Por quê? Porque as próprias instituições, desde que a gente começou a viver esse momento pandêmico, elas colocaram muito em evidência como cada um faz a diferença, né? Como cada indivíduo, dependendo das suas ações, né, isoladamente, ele tem a capacidade de potencializar, né, e escalonar essa contaminação, né, do vírus, ou o contrário, né? Então, esse gráfico aqui das bolinhas, acredito que a maioria de vocês tenha visto, aquela figura ali também dos palitinhos de fósforo, né? Então, essa ideia de que cada um de nós é responsável por a gente proteger o coletivo, porque cada um de nós pode impactar na contaminação de dezenas, centenas de outras pessoas depois da gente. Isso foi também deixando esse residual, que é essa percepção de que realmente o que eu faço, né, mesmo eu sendo apenas uma pessoa, milhões de brasileiros, eu posso impactar o todo, né? E isso, como eu venho comentando, só acontece porque a gente está mais conectado do que nunca, né? Então, a gente realmente teve um processo de aceleração muito grande da nossa digitalização. Saiu uma série de pesquisas já nas primeiras semanas mostrando assim que o número de pessoas conectadas aumentou no Brasil, o tempo que a gente ficou conectado aumentou drasticamente, o consumo digital aumentou drasticamente e inclusive em categorias que antes não eram tão consumidas, né, por canais digitais. Então, o que está por trás de todo esse processo de digitalização, né? Ele está impactando numa mudança social muito maior, né, da própria morfologia da nossa sociedade, né? Quem melhor desenhou e retratou isso, né, pelo menos na nossa avaliação, é uma pessoa chamada Manuel Castells, que é um sociólogo catalão, que também, né, participa de várias universidades, né, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e ele cunhou esse termo chamado sociedade em rede, né? E o que essa sociedade em rede significa, né, nessa percepção dele, né? Que a gente está organizado hoje num novo modelo social que é muito mais pautado por essas
conexões e o valor dessas conexões, ao contrário daquele modelo, né, da sociedade de classes, que ele é uma consequência da Revolução Industrial e que ainda era um modelo bastante hierarquizado, né, onde a gente tinha essa estrutura muito, né, muito imobilizada, né, e o poder ficava muito restrito mesmo àquelas pessoas que estavam no topo da pirâmide, né. E agora, na sociedade em rede, embora a gente ainda tenha todas as questões ligadas à própria conexão, né, e a gente ainda tem uma população muito grande, muito representativa de pessoas ainda não conectadas, o volume de pessoas conectadas já é suficiente para a gente conseguir impactar o todo, como eu mostrei nos exemplos anteriores, né? E aí ele escreve um livro, um dos livros dele que eu gosto mais, ele justamente chama Redes de Indignação e Esperança, e nesse livro ele retrata como para a gente conseguir mudar algo na nossa estrutura social, não basta a gente estar indignado, a gente realmente tem que ter a esperança de conseguir fazer a diferença. Então, acho que aqui no Brasil esse é um grande exemplo. Assim, durante muito tempo, a gente fazia pesquisa sobre padrão de beleza, por exemplo, ou padrão estético, e as pessoas relatavam que eram muito descontentes, né, com esses padrões e que realmente não gostariam, né, de estar numa sociedade que tivesse esses padrões tão europeus, tão distantes da nossa realidade, etc, etc. Mas à medida que a possibilidade de criar uma empresa para atender essa demanda a barreira era muito alta, né, antes dessa revolução tecnológica, as pessoas ficavam limitadas à oferta que o mercado, composto de poucas marcas, né, poucas empresas, oferecia para elas. No momento que a gente começa a viver cada vez mais conectado e que isso também possibilita que dentro dessa conexão a gente tenha canais como o YouTube, que oferece uma série de possibilidades de conteúdo, as pessoas vão aprendendo a fazer muito mais coisas em casa e a gente começa todo um processo de fomento a esses pequenos empreendedores que conseguem fazer toda a sua, né, desde a sua produção, aprendendo como fazer, né, produtos de beleza, produtos de alimentação, etc. Mas também eles conseguem dar vazão a esses produtos, né, comercializando eles nessa mesma rede, né? E aí as pessoas começam a se movimentar e achar alternativas, né? Então, a esperança, ela vem porque a gente começa, através da conexão, através da internet, a ver novas referências, não só de produtos, mas as próprias referências, né, estéticas, né, de beleza, de moda, que antes elas estavam muito restritas a quem ditava as regras, né, nessa estrutura hierarquizada, né, e piramidal da sociedade de classes, ela passa a ficar bastante pulverizada, bastante fragmentada dentro dessa nova morfologia, né? Então a gente fica muito mais conectado e a gente começa a ver uma série de mudanças acontecendo ao nosso redor e isso vai nos dando mais capacidade, né, de buscar essas transformações. A gente vai se vendo mais motivado a buscar alternativas e aí também se vendo capaz, né, de trazer novas referências, né? Agora, nesse momento pandêmico, mudança é uma das palavras que a gente mais tem visto, né, se destacar. Por quê? Porque a gente viveu tanto tempo de isolamento que aqui na Box a gente inclusive chegou a mapear, né, assim, qualquer processo de mudança de comportamento, ele passa por algumas fases, né? A fase de awareness, né, onde a gente reconhece que a gente quer mudar alguma coisa no nosso comportamento, depois a gente começa, mas a gente nesse primeiro momento quer mudar, mas a gente acha que ainda não sabe como, depois a gente vai adaptando algumas questões à nossa realidade, a gente começa a experimentar pequenas mudanças, mas ainda não consegue criar o hábito, até a gente conseguir realmente criar novos hábitos. A gente ficou tanto tempo isolado que a gente teve a possibilidade de passar por várias transformações dentro da nossa rotina, muitas ligadas ao nosso jeito de consumir, ao nosso comportamento de consumo. E a gente está há tanto tempo dentro desse novo formato, né, de rotina, que a gente está muito mais próximo, né, desses novos hábitos que a gente adquiriu nesse momento do que é o que era dito como o velho normal. Então, muitas dessas mudanças, elas realmente estão se consolidando, não apenas como coisas momentâneas, mas realmente comportamentos que vêm para ficar daqui para frente, né? Uma das questões muito características assim que a gente discute muito sobre
as questões mais importantes que mudaram, né, quando a gente sai da lógica da sociedade de classes para a lógica da sociedade em rede, é a própria questão da confiança, né? Então, a gente, na sociedade de classes, né, que é essa sociedade que nasce da Revolução Industrial, a gente vivia coletivamente muito a ideia de que a confiança ela vem das instituições. As instituições é que trazem essa noção de verdade, essa noção, né, de aspiracionalidade, como a gente vai falar daqui a pouco, que trazem essas respostas sobre em quem eu posso confiar ou não, né? Então, a gente confiava muito, né, no que a gente lia no jornal, durante muito tempo a gente acreditava no que a gente lia, ouvia num anúncio publicitário, a gente acreditava na fala das pessoas que representavam as empresas, a gente acreditava na fala de uma celebridade quando ela estava, né, endossando uma marca, etc. O que a gente tem visto é uma crise institucional generalizada, né, na medida que a gente entra nesse modelo social da sociedade em rede. Essa confiança ela cai em todos os setores, né, e ela vem caindo mais drasticamente agora após a pandemia. Então, esse gráfico que eu estou trazendo aqui, ele mostra qual é o percentual de confiança em cada uma dessas categorias, e aí eu circulei ali a confiança especificamente no setor da moda. E a gente vê que do ano passado para esse ano, só nesse setor da moda, a confiança ela caiu 6 pontos percentuais, né? Então, a confiança nas empresas, né, desse setor. Esse é um dado da Edelman, né? Essa pesquisa que eles fazem é uma pesquisa super frequente, né? E eles têm esse índice, né, que eles chamam de Trust Barometer, né? E eles fazem essa pesquisa globalmente, né? E eu vou trazer mais um dado da pesquisa bem recente que eles lançaram agora, depois do momento da pandemia. Mas eu acho muito interessante ver que, embora essa questão da confiança, da queda de confiança nas instituições, ela seja generalizada, quando a gente está falando da indústria da moda, a gente tem uma queda mais acentuada, e que tem muito a ver com todas aquelas críticas que eu venho comentando ali, né? O que a gente mais escuta em pesquisas relacionadas a essa categoria são as questões, por exemplo, da cadeia de produção, né? Os impactos negativos que a indústria da moda tem tanto no planeta quanto na esfera social, né? Com mão de obra escrava, mão de obra subremunerada e etc., né? Então, o que acontece nesse momento é que a confiança que antes estava nas instituições, hoje ela passa para a rede. Mas o que isso quer dizer exatamente, né? Uma entrevista que a gente fez, né, com uma das pessoas que a gente chama de alfas aqui na Box, que são justamente essas pessoas que têm uma visão mais especializada, pessoas que estão realmente mais imersas dentro dos temas que a gente está estudando e que estão ajudando a interpretá-los e até a criar alternativas de soluções para essas questões que a gente está vivendo, né? Eu vou trazer um trecho de um vídeo dele, do Adam, porque eu acho que ele explica isso, inclusive, muito melhor do que eu. Olá, pessoal. Hi, I'm Adam Horowitz. I'm a graduate student here at the Media Lab at MIT. My background is mostly in neuroscience and art, so that's the perspective I'll bring here. So, I mean, first of all, I think what's moved a huge amount in the past years is this notion that stability no longer exists in institutions, that stability is now in flexibility, in distribution of power, in distribution of information, where perhaps in the past I would look for truth in a government or truth in one news channel or one figurehead or one politician. I now look for truth instead in patterns, in many different people speaking all over the world. And I trust those patterns more than I trust a politician. Então, esse novo formato, né, de confiança, ele também muda os centros de influências, né? Então, uma das questões que a gente mais é solicitado, mais é procurado aqui na Box, é para ajudar as empresas a entender como funciona o processo de influência dentro da sua categoria, né? Justamente porque a gente estuda influência aí nos nossos 15 anos de
existência, né? Sempre decodificando como é que essa influência funciona de uma forma diferente na categoria de carros do que na categoria de alimentação, do que na categoria de moda, do que na categoria de beleza, etc. O que a gente tem observado, né, é que essa influência ela está cada vez mais conectada às pessoas, né, que são próximas daquele indivíduo, né, que a gente está entrevistando. Então, tem muito a ver com isso que o Adam está falando. Então, se antes as referências em moda, por exemplo, para mim, poderiam ser grandes jornalistas da indústria da moda, poderiam ser grandes estilistas da indústria da moda, cada vez mais hoje a referência em moda para mim são as pessoas que estão próximas de mim, que aqui na Box a gente chama de betas, né? Então são os betas em moda que estão dentro do meu universo, né? Referencial. E cada vez mais a gente vê uma fragmentação também com diversos tipos diferentes de betas em moda, né? Que tem a ver com valores diferentes que nascem e podem se propagar dentro dessa configuração social em rede, né? Então, esse é outro dado do Trust Barometer, né, da Edelman, e ele mostra, inclusive, a comparação do Brasil, que é o gráfico em cinza, né, com a média global. E a gente vê que uma pessoa como eu, né, é uma referência, né, de muito mais forte aqui no Brasil do que fora do Brasil, né? Quando a gente olha a média global, esse número é 59% e no Brasil é 77%, né? Ao passo que um especialista no setor, como eu estava falando antes, né? Ele é 70% no Brasil e fora do Brasil ele é 60%, né? Então, a gente começa a ver ali nos outros itens, a gente vê celebridades, né? Então, o fundador da empresa, o CEO da empresa. Então, todas são pessoas que têm muito menos credibilidade, né, e que têm muito menos capacidade de influenciar e, portanto, mudar o comportamento daquela pessoa do que essas pessoas que estão mais próximas, né. Uma das pessoas que a gente entrevistou recentemente, justamente num trabalho de moda, né, ela falou o seguinte para a gente, né, que é uma adolescente de 17 anos, né, falando, a minha percepção da moda é que hoje ela é muito mais espalhada do que ela era nos anos atrás. Eu uso muito o TikTok e lá eu vejo muito que tem algumas trends de roupa, então eu acho que é muito mais fluido, né? Então ela traz justamente essa percepção de uma fluidez, né, que vem do universo referencial muito próximo dela. Então ela vê isso não dos grandes curadores, não dos grandes comentaristas, dos grandes analistas dessa indústria, ela está vendo isso das pessoas muito próximas dela, né? Então, se antes a gente tinha muito solidamente na sociedade de classes, né, essa questão das passarelas centrais, e quando eu estou falando centrais aqui no mundo da moda, estou falando, obviamente, de Paris, de Londres, de Nova York, né, depois a questão toda da Ásia, que também foi ficando muito proeminente, elas eram, né, tá acontecendo no Japão, tá acontecendo em Londres, tá acontecendo né, em Paris, em Nova York, daqui a pouco vai chegar no Brasil e essas são as referências. E era muito aquele efeito também que a gente chamava de trickle down, né, que é o efeito de, essa virou moda na classe alta, então daqui a pouco vai se popularizando e a gente vai vendo versões daquela estética ou daquele tipo, né, de roupa, e ele daqui a pouco vai chegando nas classes mais baixas. O que a gente observa cada vez mais hoje é que as referências não vêm desses lugares. Quando a gente está perguntando o que é aspiracional, né, e aí é lógico que isso é cada vez mais forte quando eu falo das novas gerações, mas não dá para negar o quanto isso não é uma questão geracional, porque isso é uma questão da sociedade em rede, então todo mundo que está conectado, né, e cada vez mais a gente vê essas pessoas de todas as idades super conectadas, está consumindo ali as suas referências, e essas referências elas têm um padrão muito interessante, cada vez mais elas vêm das culturas periféricas. O que são essas culturas periféricas? São justamente aquelas culturas que não pertenciam àqueles padrões tradicionais, né, desses grandes centros, né. Então, um dado super interessante de compartilhar com vocês é que em todos os últimos estudos que a gente fez no Brasil, né, e perguntou para jovens quais são as suas referências, quem são pessoas, né, que são referência em moda para você hoje, a gente vê um quadro se configurando mais ou menos com essas pessoas, né? E o que elas têm em comum, né? Elas têm justamente a conexão com a cultura negra, né? Então, cada vez mais o novo centro de influência de estilo da geração Z brasileira, ele está associado
a esse universo, né, de produção de conteúdo, de estética, de comportamento, de cultura, né, e também de moda, né? Então, o que tem por trás disso? Por que a população negra vai claramente, né, se consolidando como essa referência, né, de moda para as novas gerações? Isso não é algo que é diferente do passado. A gente sempre teve nessa cultura, né, uma força, né, de posicionamento, de atitude, que sempre colocou eles muito em evidência, mas o que acontecia aqui dentro de uma sociedade que é estruturalmente racista, a gente não via dentro daquela pirâmide lá, da sociedade de classes, tanta cobertura para toda essa produção cultural, né? Então, isso se dava de uma forma muito... né, da chamada contracultura, né? Então, assim, a gente não via essa representatividade, a gente não via esses empreendedores, né, da moda conseguindo o espaço, né, para eles dentro dos cenários tradicionais de moda, principalmente daqueles centros, né? Mas o importante é entender que esse protagonismo no Brasil, ele faz parte de uma tendência maior que a gente vem mapeando já há alguns anos aqui na Box, que é uma tendência que é latino-americana, né? E essa tendência latino-americana, ela está muito associada ao que a gente chama aqui de Native First, né? O que significa Native First? É um movimento, né, de pessoas que estão buscando resgatar e valorizar as suas culturas nativas, né, ligadas às suas populações originais. Então, quando a gente fala do Brasil, com 56% de população negra, logicamente isso está muito associado à população negra, mas a gente também já vê por trás disso todo o empoderamento, né, e visibilidade que a população indígena, as populações indígenas também têm no Brasil e vem ganhando relevância. Quando a gente olha para um país como o México, onde a gente tem uma proeminência, né, muito maior da população indígena do que da população negra, isso está muito mais associada a essa população, países como Colômbia, né, ou enfim, outros países onde a gente tem uma população indígena mais proeminente. A gente aqui no Brasil também vê muito forte a beleza oriental, as diversas belezas orientais ganhando muita relevância, né, e o que está... o que acontece, né, é que isso é uma expressão estética de uma necessidade que a gente aqui caracteriza como uma necessidade ética, né, que é a região, ela teve as suas culturas e as suas belezas bastante oprimidas nesse processo de colonização que a gente viveu, né. Então, durante centenas de anos, literalmente, a gente bebeu de referências que vieram prioritariamente da Europa e dos Estados Unidos, né, posteriormente com Hollywood, com toda essa produção, né, de entretenimento hollywoodiano, e a gente ficou muito impactado, né, criou uma série de feridas culturais por a gente nunca estar associado àquele padrão de beleza e àquele padrão de moda que estava sendo exposto, que estava nos canais de mídia, nas referências também que eram vendidas pela própria indústria da moda, né? Então, agora, esse é um processo, né, em curso, que ele está muito associado também a um processo de autoconhecimento, de autodescoberta, de resgatar essas belezas nativas, associadas a essas culturas, a esse mosaico cultural que a gente tem aqui na América Latina, e que ele tem extrema relevância quando a gente fala né, principalmente das novas gerações, que estão entendendo nisso todo um processo também de desenvolvimento, de autoestima e de orgulho regional, né, que vai trazendo uma riqueza, né, e uma pluralidade estética muito grande para a moda daqui para frente, né. Então, alguns exemplos de expressão dessa tendência, né, é o que a gente chama de Portunhol First, o Hyperlocal Consciousness e o Power of Communities. O que é cada um desses, né? O primeiro está todo ligado à questão da linguagem. Então, aqui falando especificamente da indústria da moda, mas de uma forma geral, né, o nosso consumo ele foi muito parametrizado, como eu falei antes, pelo que vem de fora, pelo que é importado, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, né? E isso fez com que o nosso consumo sempre fosse, todo o marketing de uma forma geral, sempre fosse muito povoado pelo inglês, né? E aí isso gera uma série de rupturas, né? Inclusive
de acesso mesmo, né? Porque boa parte dessas populações locais não falam a língua inglesa, né? Então, a gente tem aí, se não me engano, entre 5% e 6% da população Brasil, América Latina, que de fato fala inglês. Então, a gente vê como muitas empresas já têm descoberto, né, que a gente trouxe só um número do eBay, né, que quando ele conseguiu né, usar algoritmos para traduzir as listas, né, de produtos deles do inglês para o espanhol, por exemplo, na América Latina, eles conseguiram aumentar 11% as vendas deles na região. Mas isso vem acontecendo de diversas formas. No Brasil, a gente viu recentemente o case do MEC, né, que fez toda uma mudança, todo um experimento, e até agora continua trabalhando muito, né, com essa nomenclatura do jeito que as pessoas falam McDonald's, né, aqui no Brasil. Então, tem uma agenda bem importante aqui quando a gente está falando só de língua mesmo, de linguagem, dos nomes que a gente dá para as marcas, da forma como a gente fala, os nomes das tendências, etc., o quanto a gente tem sido principalmente a indústria da moda, tem sido uma indústria que bebeu muito mais no inglês do que das línguas locais latino-americanas, que são o português e o espanhol, né? A outra questão é essa super onda, né, de orgulho por qualquer coisa que é local. Eu falei um pouquinho disso lá no início da palestra, né? Então, a própria pandemia, ela acentuou muito isso, porque agora não é só uma questão de que o aspiracional é cada vez mais o que está próximo, o diferente, né, o que dá vazão a toda essa geração que ela tem uma identidade tão fluida, né, conseguir se tornar diferente no meio disso é muito difícil quando a gente fala de grandes varejos de moda. Então, essas novas referências, elas vêm muito das marcas pequenas, das marcas locais. Só que dentro desse contexto de pandemia que a gente está vivendo agora, existe um momento maior para fazer esse consumo, né? Tem um motivo ainda maior, que é o motivo de também conseguir proteger esses negócios pequenos, que são os negócios mais vulneráveis também à crise financeira. Então, esse interesse, ele é um interesse muito estético, né, de entender uma beleza muito mais autêntica, muito mais conectada com os nossos valores dentro dessas marcas indígenas, marcas negras, marcas de mulheres gordas, marcas, né, de mulheres orientais e todas as marcas de pessoas LGBT, etc., né? Então, cada vez mais esses negócios, né, também investir e comprar desses negócios é investir nessas culturas, né, que são entendidas como as culturas que são as novas referências estéticas, mas também aquelas que foram excluídas da nossa economia tradicional e, portanto, é uma forma de agir com responsabilidade social também, né? E, finalmente, isso está muito associado a essa última expressão, que é o poder das comunidades, né? Então, isso tem se transformado, né, dentro da rede. Como eu comentei, ela dá muito mais possibilidades para o empreendedorismo. Então, principalmente falando dessas comunidades, das comunidades mais excluídas, mais periféricas, é dentro da rede onde as pessoas estão conseguindo virar empresários para hackear o próprio processo da economia. Então, aqui tem vários exemplos, né, de mulheres gordas que estão lançando a sua marca de moda porque se sentiam excluídas, sempre reclamaram, sempre falaram que a indústria da moda tradicional não conseguia contemplar os seus tamanhos, mas não eram escutadas, então agora elas mesmas estão trazendo as soluções para isso, e é óbvio que outras mulheres gordas se sentem muito mais interessadas em comprar delas do que comprar numa marca plus size de uma grande empresa tradicional da moda, né? A mesma coisa aqui com pessoas negras que têm feito as suas marcas para colocar a sua cultura e a sua estética em evidência, né? E aí outras pessoas negras, obviamente, vão preferir comprar dessas pessoas, né? E assim, isso se aplica ao universo LGBT, se aplica a outras expressões de moda bastante relevantes que também tinham sido excluídas, e sempre com essa lente que a gente chama de native first, né? Então,
cada vez mais a gente vê indígenas LGBT crescendo de relevância no Instagram, crescendo de relevância dentro do universo influenciador, e alguns deles se tornando maquiadores, se tornando né, pessoas que estão associadas ao mundo da moda, né? Então, isso também, todos esses exemplos que eu tenho dado, eles sempre têm a lente local, né? Então, o próprio exemplo de plus size ou outras dessas questões que são globais, elas têm a sua lente local que faz com que isso tenha demandas mais específicas, né? Então, finalmente, a questão do status, né? Então, falar de indústria da moda e não falar de status é muito difícil, e a gente vê que dentro dessa nova configuração social, os códigos de status, eles mudam muito também. Então, nessa sociedade de classes, né, oriunda da Revolução Industrial, a gente tinha muito claramente, né, que a hierarquia e a exclusividade eram as grandes questões que construíam o status. Então, todos gostaríamos de ser VIPs, todos gostaríamos de ter um atendimento VIP, e todos adoraríamos ter produtos muito exclusivos, né? Quanto mais exclusivo fosse o produto, e bem nesse senso de exclusão mesmo, assim, só você e mais 5 pessoas do mundo tiveram acesso a esse produto, né? Mais especial, né? Mais aspiracional ele se tornava. Dentro dessa configuração da sociedade em rede, a gente vê que mais importante do que ter um atendimento VIP é ter autonomia. E mais importante do que ter exclusividade é ter afetividade, né? Então, eu vou explicar um pouquinho cada um deles, né? A questão da autonomia, para vários sociólogos ao redor do mundo que a gente tem entrevistado para diferentes trabalhos, é um dos grandes valores, né, ideológicos ou éticos dessa sociedade em rede que a gente está vivendo, né? A gente vive, de fato, a cultura da autonomia. Quem trouxe e democratizou a autonomia no consumo em diversas categorias foram essas empresas digitais, né? Então, as empresas digitais, elas conseguem fazer com que a gente quebre essa lógica do serviço VIP, de que o serviço VIP, ele depende, né? Você tem que ter muito dinheiro para conseguir ter um atendimento especial. E a gente começa a observar que um Uber, ele traz essa sensação de que todo mundo pode ter o seu motorista, de que um Nubank traz a sensação de que todo mundo pode ser bem atendido, não importa quanto dinheiro você tem no banco. Você começa a ter uma série de experiências, né? A própria Magazine Luiza no Brasil. Então, você começa a ter uma experiência de consumo onde você começa a ver que não importa quanto dinheiro você tenha, você pode ter muito mais poder de escolha. E esse poder de escolha envolve principalmente onde e como eu quero comprar, qual produto eu quero comprar, em que canal. Eu começo a ter a possibilidade de escolher mais e de receber muito mais rapidamente, com uma velocidade que antes só um serviço VIP conseguia oferecer. Então, do ponto de vista da demanda funcional, a autonomia se torna uma das questões mais importantes, né, para qualquer consumidor dentro do cenário da rede. Do ponto de vista emocional, a gente tem que falar especialmente da afetividade, né? E aí eu gosto muito dessa fala desse outro alfa que a gente entrevistou, né? Então, o que nos conecta aos seres humanos são os sentimentos e os sentidos. Acredito que esse é o esforço que as empresas deveriam fazer. Encontrar o sentimento da empresa, ou seja, o que une a empresa ao mundo a nível sentimental. Se as empresas conseguirem transmitir esse sentimento, terão força para conectar com muito mais gente. Então, essa demanda de realmente entender um sentido e um sentimento por trás daquela transação financeira tem sido a questão que mais tem impactado o consumo, especialmente pós a pandemia, né? A gente está falando de uma fragilidade, né, de saúde muito grande, não só pela questão do vírus, mas a própria questão da saúde mental é um tema que tem se tornado muito proeminente, até porque foi um dos grandes efeitos colaterais do isolamento social, e a gente tem buscado cada vez mais esse consumo afetivo. Agora, o que é interessante é que tanto a ideia da autonomia quanto a afetividade eram os dois valores centrais do consumo em rede que a Box já vinha mapeando há muitos anos, né? Então, há mais de 8 anos a gente já vinha falando de autonomia, já vinha falando de afetividade.
O que muda nesse momento é que a ideia de afetividade, ela estava muito ainda no indivíduo, né? A afetividade ainda estava muito vinculada ao quanto eu ia receber um atendimento humano, o quanto a pessoa ia me chamar pelo nome, ia reconhecer o meu histórico de consumo e me sugerir coisas que sejam mais adequadas a mim. Nesse contexto, a afetividade tem cada vez mais a ver com o que é o maior catalisador de reputação de uma empresa, e aí agora eu estou falando de qualquer categoria, nesse momento que a gente está vivendo, né? Que é a questão da sustentabilidade, né? Então, a afetividade aqui, ela tem cada vez mais a ver com esse significado, né? Que a empresa tem, que eu gosto daquela fala ali anterior, né? Que é encontrar o sentimento da empresa, ou seja, o que une a empresa ao mundo a nível sentimental, né? Então, assim, o que une as empresas ao mundo a nível sentimental? Esse é o grande impacto que ela deveria estar exercendo no mundo, né? Então, isso tem tudo a ver com todos os projetos que a gente tem feito de sustentabilidade. Aqui na Box a gente gosta muito de uma metodologia da semiótica que chama RDE, né? E o RDE significa verificar quais são os códigos mais residuais, ou seja, esses que estão num processo de fade out, né, que são aqueles que já foram muito expressivos, mas com o passar do tempo eles foram sendo colocados em segundo plano. Os códigos dominantes, né, são os códigos que são mais divulgados hoje, né, em relação ao tema que a gente está falando, e os códigos emergentes são justamente os códigos novos, que os betas estão disseminando dentro daquela categoria e que se tornarão, portanto, o novo código dominante dentro em breve, né? E a gente usa essa metodologia para entender qualquer tema que a gente está investigando. Então, eu poderia fazer o RDE da moda, o RDE da beleza, o RDE da alimentação, etc. Nesse caso aqui, eu trouxe o RDE da sustentabilidade porque ele entra, né, em conexão justamente com esse tema que a gente estava falando dessa busca por autonomia e afetividade. A sustentabilidade é um tema que está aí permeando o mundo desde a década de 50 e ela entrou em vigência muito pelo código da regulamentação e para compensar débitos. Então, grandes empresas começaram a gerar um impacto tão grande no mundo que a gente está falando aí de gente morrendo por poluição em Londres, a gente teve a bomba de Hiroshima, a gente teve episódios aí de vários desastres ambientais, né? E tudo isso foi colocando a necessidade, né, de existir uma regulamentação para as empresas, e elas vieram fazendo durante muito tempo a agenda da sustentabilidade ser uma agenda né, que anda no paralelo da agenda de negócios e muito nessa lógica de compensação. Bom, então eu vou poluir, eu vou gerar alguns danos às pessoas no meio do meu processo de produção, mas então eu vou plantar árvores, eu vou fazer determinada coisa para compensar. Isso foi o código mais vigente, muito ligado principalmente à questão ambiental. O código dominante, ele está muito mais ligado a equalizar créditos e débitos, e foi um momento onde as ONGs se tornaram muito preeminentes e as empresas já começaram a sacar que dentro do tema da sustentabilidade existe uma possibilidade de construir maior percepção de valor para dentro do seu negócio, das suas marcas. Então, a gente começa a ter os institutos, né, todas as ações de empresas tentando realmente fazer né, investir mais em questão ambiental, começa a se investir também bastante em questões sociais, mas ainda de forma periférica ao negócio. Já o código emergente, que é o que todos os trabalhos, os projetos de sustentabilidade falam hoje, né, essa palavrinha mágica que ficou muito, muito conhecida e que está no nome aí da minha fala hoje, que é sobre regeneração, né? Então, o código emergente da sustentabilidade, ele não fala mais de, eu poluo, então eu vou plantar árvore. Eu causo algum dano social, então eu vou investir numa creche, eu vou investir no... Ele não está mais nessa lógica de fazer ações periféricas ao core business. Ele está na lógica de usar o core do negócio para impactar positivamente todo o ecossistema onde a gente está inserido, ou seja, a sociedade, o meio ambiente e o próprio negócio funcionando como um ecossistema único, né? Então, essa lógica de criar crédito,
né? Essa lógica da regeneração, ela parece simples, mas na verdade hoje existem pouquíssimos exemplos de empresas ao redor do mundo que realmente estão conseguindo fazer isso. Agora é interessante olhar como existem algumas empresas do mundo da moda mesmo que estão tentando fazer exatamente isso, né? Acho que 2 exemplos bem marcantes é a própria Nike e a H&M, né? Então, 2 empresas que tiveram muito envolvidas em grandes escândalos, né? Como a gente volta lá para o início da fala. Então, a Nike sendo bastante criticada, né, com questões ligadas às mulheres, né, então questões ligadas a machismo, questões ligadas à falta de paridade salarial, à falta de presença de mulheres na liderança, também já esteve envolvida em questões ligadas a racismo, etc. E hoje tem toda, né, uma estratégia de sustentabilidade calcada não só a realmente zerar a emissão, né, de qualquer tipo de impacto negativo, né, poluente no meio ambiente. Então eles chamam todo esse guarda-chuva de Move to Zero, né? Mas também eles têm uma série de agendas, né, onde ano após ano eles já têm publicado tudo que eles têm avançado em termos de presença não só de mulheres, mas presença de pessoas não brancas nos cargos de liderança da empresa ao redor do mundo, o quanto eles têm buscado isso também na cadeia de produção deles, tanto as questões ambientais quanto sociais, né? E a própria H&M, que também já esteve envolvida, né, em grandes escândalos ligados também à cadeia de produção, que hoje tem essa ambição, né, de sustentabilidade, de ser People and Planet Positive. A gente gosta tanto desse conceito que a gente vai, inclusive, usar ele alguns slides ali para frente para ajudar até a definir o que de fato é uma empresa regeneradora, porque é muito maior do que só fazer pequenas ações, né? Eu tenho uma linha de produto que é feito com matéria-prima reciclada. Eu tenho uma determinada ação social onde eu tenho uma parceria com uma comunidade específica, mas todo o resto do que eu produzo, eu ainda continuo gerando, né, poluição no meio ambiente, eu ainda continuo tendo falta de equilíbrio entre homens e mulheres, brancos e negros, né, não tenho presença de LGBTs, etc., na minha mão de obra. Então, isso não é ser regenerativo, né, isso ainda está bastante no código dominante ali de tentar equalizar créditos e débitos, né. Então, dentro desse cenário pandêmico, a gente vê que se acelera muito a chegada dessa economia regenerativa, que é a economia que nasce quando a sustentabilidade se torna um tema tão emergente que ela vai para o core do negócio das empresas, e o maior vetor de transformação que a gente tem, que é o que eu tenho falado desde o início lá, é a própria a voz das pessoas, né? Então, as pessoas, os consumidores e os próprios colaboradores demandam cada vez mais consumir e trabalhar em empresas que tenham esse impacto positivo, né? E por isso a gente define a economia regenerativa, né, como a expectativa de que empresas usem o core business para auxiliar na regeneração dos ecossistemas ao seu redor. E aí, de novo, tem um outro ponto que muitas empresas falham, né, ao tentar fazer adesão nessa economia regenerativa, que é não colocar isso como atrelado ao seu negócio central. Então, por exemplo, se eu sou um banco, o core do meu negócio é a questão financeira. Então, qualquer ação relacionada à saúde, ao meio ambiente, a plantar árvore, sei lá, educação de uma forma geral, são ações muito relevantes, não há dúvidas em relação a isso. Mas eu ainda não estou atuando no core do meu negócio, principalmente se eu for um banco que continua trabalhando de forma não responsável com relação a como o brasileiro cuida das suas finanças, e eu posso estar fazendo ações que potencializam a venda de produtos financeiros que acaba aumentando o endividamento das pessoas. Não adianta eu estar fazendo essas outras coisas, eu continuo tentando equalizar crédito e débito. Agora, se eu sou uma instituição financeira e eu estou usando estou construindo em cima de um modelo de negócios onde a forma como eu desenvolvo produtos, a forma como eu vendo esses produtos, a forma como eu monitoro, né, o consumo desses produtos dos meus clientes, ela é toda voltada para o empoderamento dessas pessoas em relação às suas finanças, para a saúde financeira dessas pessoas. Então, eu estou atuando no código da economia regenerativa. Então, em síntese, né, a economia regenerativa, estar dentro dessa nova lógica, que é a expectativa desse novo consumidor,
é realmente conseguir usar o seu core business para auxiliar na regeneração dos ecossistemas ao seu redor, né? Então, é realmente fazer mudanças no próprio modelo de negócios, né? Então, se a gente olhar o exemplo da H&M, por exemplo, ela está preocupada em mudar o modelo de negócio delas para não ser mais uma indústria tradicional de fast fashion totalmente ligada ao consumismo da moda. Ela está preocupada em desenvolver produtos melhores e está trabalhando para um consumo, para uma venda, né, ligada a um consumo mais consciente. Ela está trabalhando com venda de produtos de segunda linha, ela está de segunda mão, né? Então tem todo esse movimento aqui no Brasil, se tornou extremamente massificado através dos brechós, mas mais recentemente pelos canais como Enjoei.com, Mercado Livre, OLX, etc., mas que é um movimento global, né, que é o consumo de produtos de segunda mão, e ela também está modelando o negócio dela para participar desse tipo de consumo. Ela está também trabalhando com serviços, né, para reparo, ela está trabalhando para ter matéria-prima de produtos que não tenham impacto ambiental e que sejam também produtos mais naturais para o próprio uso das pessoas. Então, ela realmente está tentando mudar o modelo de negócios dela. A gente não sabe se ela vai conseguir ou não, mas ela tem metas para, por exemplo, até 2040, não só mudar o modelo de negócio dela, mas mudar a própria indústria da moda como um todo, né? Então, ser né, uma empresa que está dentro desse modelo econômico, que é esse novo modelo econômico desejado pelo consumidor, essa é uma empresa que é People and Planet Positive, né? Por isso que a gente pegou emprestado, né, esse conceito do People and Planet Positive, que é usado pelos suecos, principalmente, a IKEA também usa esse modelo. Ele fala, né, do ponto de vista do planeta, né, de positivar esse impacto ambiental, ou seja, não só eu não vou mais... né, por exemplo, aqui não só não vou mais derrubar árvores, como eu quero trabalhar com matéria-prima de madeira reciclada, como eu quero plantar mais árvores, né, nesse processo. Do ponto de vista do people, é positivar o impacto social. Isso está, obviamente, hoje, né, nem precisa mais falar, né, de mão de obra escrava, mão de obra infantil. Isso seria a premissa do básico, do básico, do básico. Principalmente quando a gente está falando de people positive, a gente está falando especialmente de buscar esse equilíbrio entre o perfil de colaboradores em todos os níveis da empresa, ou seja, desde a base até o topo, que seja equivalente ao perfil demográfico daquele país onde ela está inserida, né? Então, ter essa inclusão social mesmo de todos esses perfis sociais que fazem parte daquele país. Então, essa foi um pouco da minha fala, né? Tentando trazer um pouco para vocês esse cenário completo, né, do que é esse novo consumidor em rede. É um consumidor em rede que está interessado num novo modelo econômico, um modelo econômico que não só não esteja mais pautado, né, em questões de impacto negativo ambiental e social, mas que está cada vez mais interessado em consumir dessas marcas que conseguem já modelar o seu negócio de forma a trazer impactos positivos, tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente. Deixa eu interromper aqui. Oi, Laura. Olá. A gente recebeu muita pergunta aqui, tá todo mundo enlouquecido. A gente está assim, meu Deus, mas calma. É muito interessante, assim, até queria dar duas observações dentro do projeto, que tem tudo a ver com coisas que você trouxe, né, dentro da pesquisa da Box. Primeiro é que a gente trouxe realmente o BRIFW para ser uma plataforma da Latam, né, da América Latina, justamente pela necessidade de expressão e de conexão dentro da moda. Então, dentro dos desfiles, a gente teve uns olhares muito incríveis, e teve um específico que foi do Zena, que é do Chile, que fez toda uma apresentação em cima de uma música que trazia uma história das manifestações, da rua, da juventude, dentro de uma musicalidade muito local. Então, a gente ter contato com isso, né? A gente consumir também a nossa própria história, a gente consumir a história do vizinho, foi realmente muito impactante. A gente teve um feedback muito positivo. Então, que bom que estamos alinhadas. Legal. E o outro ponto também que a gente vem falando muito por aqui é sobre como o digital
nos ajuda no sustentável, no processo em si, né? Então, quando você fala de regeneração, né, de como é que também a gente faz com que isso seja parte do core, a gente olha muito para esse processo, né, de, sei lá, croquis 3D, da gente imprimir mais em 3D também as peças, né? Como é que a gente tira esse resíduo, como é que a gente tira a fisicalidade dos processos. O excesso, né, Lara? Aquela coisa do excesso da indústria da moda que sempre tinha, né, coleções né, que não no 3D você fica livre disso, né? Você fica cada vez mais on demand, né? E a gente tem software específico para caimento das peças, né? Para fabric, para o tecido. Então, a gente não precisa mais do protótipo, daquela coisa toda. E além, né, do processo de comercialização. Então, AR, realidade aumentada, permite que a gente calce, prove, né? Por exemplo, um tênis que a Gucci lançou enfim, compre e depois a empresa possa produzir de acordo com a demanda. Então, que ótimo que a gente está vendo, né, esse movimento e que bom que a gente também já tem esse espaço para falar sobre isso, para que a gente se incentive também, né, enquanto indústria, enquanto criativos. Bem, vamos escolher aqui de 2 a 3 perguntas, tá? E depois a gente pode até te mandar as outras e tal. Ótimo, isso, me manda. Mas tem algumas aqui que são super interessantes. Então, a primeira é sobre lógica de influência, tá? Que veio da Laura também, que é o seguinte, a gente fala de influência há muitos anos e tem como lógica esses padrões sociais, movimentos culturais descentralizados, né? Movimentos dos indivíduos em si. Mas uma geração super conectada, como é que a gente pode pensar no AR, né, na inteligência artificial, afetando essa dinâmica de influência? Porque uma coisa é a gente conseguir ser influenciado, obviamente, né, pelas pessoas, pelo social, mas à medida que a gente está muito conectado, a gente sabe que a gente tem, né, grandes empresas de tecnologia influenciando no que é mostrado, né, essa construção toda. Como é que isso afeta na influência, né? Vocês já passaram por isso? Isso já está na pauta de pesquisa? Não, isso é muito legal, essa pergunta da Laura, assim. Eu acho que um dos pontos assim que essa nossa vivência em rede mais tem até impactado negativamente essa influência é o extremo disso que eu estou falando, que tem acontecido muito, que é a gente ficar preso nas nossas bolhas, né? Então, assim, eu fico me retroalimentando das minhas próprias influências e não só, né? Até a gente tem visto assim que o futuro disso, né? A gente fez um trabalho só sobre o futuro da influência, né? Em parceria com o UPix ano passado. E a gente viu vários futuros possíveis. E um dos futuros que a gente desenhou, que já tem começado a acontecer, é esse processo onde não só eu fico presa ali, então eu tenho você, eu tenho mais algumas pessoas ali nos meus feeds, e só o que vocês produzem, e aquilo começa a se tornar verdade, uma verdade absoluta para mim. Eu não tenho noção que existem outras referências estéticas, outras referências culturais, outras referências de valores que ficam fora de mim. E a gente vai a um extremo disso, que é a autoinfluência, né? Que é um exemplo do Spotify, por exemplo. Então, na medida que ele lança as recomendações da semana para mim, ela vai sendo feita em cima do que eu mesma já venho escutando. Então, se eu fico muito presa naquelas coisas que eu já estou escutando e não dou uma clicada ali nos meus amigos, não dou uma limpada, uma melhorada, né, no meu algoritmo, eu vou ficando cada vez mais refém dos mesmos dessa mesma influência, que não só é uma influência, ela é uma influência que ela vai ficando tão restrita que no fim ela termina em mim mesma, né? Então, assim, é uma coisa muito bizarra, já está acontecendo, mas aí existe uma série de discussões que tem sido feita e a gente vê a geração Z muito letrada nisso, que é como é que a gente hackeia o próprio algoritmo, né? Então, como é que a gente vai se libertando desses padrões que os outros estão escolhendo pela gente e vai tentando, né, então, se obrigar a seguir o cara que pensa politicamente diferente de você, se obrigar a seguir, sabe, a entrar, a se desconectar, né, enfim, tem uma série de atitudes para tentar se proteger desses vieses, assim, tecnológicos, né? Super interessante mesmo, e eu acho que agora talvez essa cartilha, né, vai ser um pouco mais disseminada, porque é muito doido pensar, né, dessa lógica que a gente volta para a gente mesma,
mas vou na segunda pergunta aqui. E Legal. é da... Só um minutinho, cadê que tem aqui? Da Silvia Boriello. Vocês acham que a forma como o produto foi feito tenderá a ter um peso maior do que a estética do produto em si? Nossa, essa é uma excelente pergunta. A gente, inclusive, já debateu muito isso dentro da Box, muito, né? E a gente chegou a ter muitos momentos, assim, onde a gente achava que sim. O que eu acho, Silvia, que vai acontecer é que, assim, a ética vai se tornar premissa para entrar no jogo. Cada vez mais, a Paula, que é a nossa CEO, ela fala muito assim, qual é o custo disso que eu estou consumindo, sabe? Tipo assim, não é o custo, não é quanto custa para mim, mas é quanto custa para o coletivo. E isso vai gerar um filtro moral cada vez maior, porque a gente vai ter cada vez mais consciência disso. Então, à medida que as pessoas têm consciência, né, do trabalho escravo, isso vai, eu não vou, por mais barato que seja, essa blusinha é linda, é super barato. Nossa, mas assim, tem sangue na trilha dela, então eu não quero, entendeu? Tem um rastro, né, negativo, derrubou um monte de árvore, eu poluí um monte o meio ambiente, então eu não quero. Eu acho que a ética, cada vez mais, ela vai se tornar um filtro. Só que a estética também é importante, e o Native First, ele fala um pouco disso, né? Então, assim, olha quão rico é, quão necessário é a gente reconhecer a nossa história, como você está falando, né? Então, a gente identificar, a gente dá espaço para isso. Então, eu acho que a gente vai entrar num equilíbrio no futuro entre uma nova ética e uma nova estética, sabe? Então, sim, se a gente entender a ética como filtro, eu não vou nem chegar na nova estética então, e a gente vê muito isso, tem uma série de categorias que a gente passou a consumir pior para respeitar uma ética. Então, vamos falar da alimentação, né? A gente durante muito tempo não tinha uma coisa que fosse gostosa e saudável, né? Então, assim, a gente ia para o saudável e abria mão um pouco do sabor, né? Agora, graças a Deus, tem os dois. Então, eu acho que a gente vai num primeiro momento, entender a ética como mais importante, mas eu acho que, por tudo isso que você está falando, da forma como a tecnologia está trazendo novas possibilidades para pessoas, cada vez mais para indivíduos e não só para indústrias estruturadas, acho que rapidamente a gente vai estar tão bem ofertado de novas estéticas que a gente vai poder consumir os dois, e aí os dois voltam a se tornar importantes, né? Muito incrível. Bem, vou para a última pergunta agora da Dulce. E Dulce Holanda. Esses novos códigos de consumo, onde autonomia e afetividade são objetivos a serem seguidos, podem ser também aplicados ao ensino de moda? Super! Nossa, com certeza, Dulce. Eu acho que eles se aplicam. O legal é que, assim, primeiro que eles não são nem só da moda, tá? A gente usa isso para qualquer categoria. Assim, a gente pode estar falando de um cliente do setor financeiro, um cliente da indústria da beleza. Todo mundo está em busca de autonomia, todo mundo está em busca de afetividade hoje mais do que nunca. Então, quando a gente está falando de educação da moda, mais ainda, eu acredito que isso seja importante, né? Então, assim, de que formas você pode oferecer autonomia nesse processo de educação? Então, isso tem tudo a ver com toda a discussão que a gente tem visto em cima das tendências ligadas à categoria de educação, né? Então, assim, a gente vai ver, a gente já viu, né, educação à distância, que no Brasil ela era super, né, filtrada por muitos preconceitos, então ninguém era a alternativa secundária, assim, parecia que não tinha tanto valor, né? Como tudo no digital. Tudo no digital, no primeiro momento, parece que não tem tanto valor. E aí a gente viu agora as pessoas se educando muito, né, à distância. A tendência é que a gente agora consiga optar cada vez mais e equilibrar muito mais. Então, esse equilíbrio entre o físico e o digital vão trazer muito mais autonomia. E a gente, com essas novas tecnologias, vai conseguir fazer essa autonomia, né, usando o VR, por exemplo, a gente vai poder estar dentro de uma sala de aula, num outro lugar, participando com muito mais qualidade de presença do que a gente tem hoje no Zoom, por exemplo, né? Então, acho que a autonomia, sem dúvida. E a questão da afetividade nem se fala, né? O processo de educação, o aprender, ele precisa muito mais da afetividade do que da autonomia, né? Então, assim, tem que passar pelo coração, né? Senão eu não decoro, né? Por isso que a história do aprender, ela vem por essa via afetiva, né? Então, se eu não me
conectar afetivamente aquele conteúdo, é muito difícil de eu conseguir de fato aprender. Então, entender o que está por trás, né, dessas éticas e estéticas, quais são os comportamentos, quais são as vivências, quais são os valores, né, isso vai sendo um conteúdo que vai gerando essas conexões emocionais também, né, super importantes. Muito incrível, isso é uma pauta que a gente fala muito aqui internamente no BRFW, que à medida que a gente vai tendo tecnologias imersivas, a gente também vai valorizando a fiscalidade, né? Porque a gente deixa de ter contato com a tela, com o digital, com o digitar, e passa a ter mais contato com o ambiente, né? Com realmente esse holograma que aparece aqui no meio da sua sala. Tudo isso também precisa da fiscalidade em conjunto. Então, de jeito nenhum que a gente vai ter um mundo completamente digital, e sim um mundo muito mais integrado e que a gente consiga, para o bem, espero eu, né? acessar novos códigos e novas empresas e tudo mais. Mas é interessante, né, Lara, que falando especificamente, né, dessa questão da afetividade, entre o offline tradicional, o online, como a gente está vivendo, e a realidade imersiva mesmo, né, que é o tema aqui do evento, a gente vê que vários estudos mostram que essa é a que é mais carregada de afetividade, né? Então, assim, o impacto emocional tem um case que eu gosto muito, que é do Garbo Arora, que é uma pessoa que trabalha com vídeo também, e fez uma campanha para a ONU toda com VR para levantar doações, né, para vários grupos de pessoas em situações de risco ao redor do mundo, e ele conseguiu, quando ele fez a campanha com VR, e a arrecadação aumentou muito, porque você imagina assim, você separado na rua, como é o tradicional, para alguém dizer assim, Lara, você quer doar aqui para refugiados, não sei onde eles estão, num campo de concentração, um campo de refugiados, não sei o que, assim, sabe? Você não toca seu coração. Eles começaram a colocar um óculos, né, de realidade virtual, e as pessoas que viam, de fato, as pessoas lá dentro, começaram a doar muito mais. Por quê? Porque ele é muito mais emocional, né? Ele toca muito mais o emocional. Então, eu acho que com certeza é uma realidade híbrida, não tenho dúvida disso, mas eu acho que falando especificamente dessa realidade imersiva, ela tem uma capacidade de tocar níveis afetivos muito altos, assim, né? Super interessante, eu vou ter que encerrar, porque a gente já está aqui 3 minutos atrasadas, mas, nossa, muito, muito, muito obrigada. Eu acho que agora isso a gente construir juntos também, né, e aproveitar o digital e usar o digital imersivo para o bem, para o afeto e para um futuro mais positivo, né, com relação às pessoas e ao planeta. Muito obrigada. E eu não sei se as pessoas quiserem falar com a Laura aqui, que tem um monte de gente mandando perguntas. Claro, pelo amor de Deus. Não, o meu contato não poderia ser mais fácil. É laura@box1824.com. Então, ótimo. Não precisa nem do meu sobrenome confuso. Ótimo, perfeito. Muito obrigada, viu? Uma ótima semana. Obrigadão. Sucesso para você no evento. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.